Filadélfia, todo mundo sabe que é uma igreja que se destacou dentre as cartas da Ásia como principal característica, porque é uma igreja que não recebeu palavra de repreensão. A do próximo domingo praticamente só recebeu palavra de repreensão. Mas a carta a Filadélfia é uma carta de elogio. Esmirna também foi uma igreja muito elogiada por Jesus. Isso significa não que o Senhor tem preferências, mas significa que Ele é justo em reconhecer quem é quem. Todas as vezes que as cartas se iniciam, Jesus usa a expressão, eu sei as tuas obras. Ele repete esta frase em todas as 7 cartas, para lembrar que Ele é aquele que conhece a sua igreja. Jesus não depende de relatório de alguém para saber quem é a igreja. Não é isso? Os relatórios servem aos homens, não a Jesus. Aquele relatório financeiro, relatório de almas salvas, relatório de batismo, de quantos membros se tornaram membros da igreja, isso é para a instituição, não é para Jesus. Porque Jesus não precisa de relatórios financeiros nem departamentais para conhecer a igreja, porque a igreja é dele, ele conhece melhor do que ninguém, e de vez em quando ele relembra a sua igreja, eu sei as tuas obras, eu sei os teus caminhos, eu sei as tuas atitudes, sei os teus pensamentos, porque ele não sabe só as nossas obras. Em uma das cartas a uma das igrejas, ele disse que ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele disse isso para a igreja em Tiatira. Então ele não só conhece o que a gente faz, mas também conhece o que a gente pensa. E Filadélfia, historicamente, era a cidade mais jovem das 7 cartas, a igreja mais jovem. E é interessante que mesmo sendo uma igreja muito jovem em tempo, era uma igreja que tinha uma produtividade espiritual, uma qualidade espiritual muito grande. Isso também nos ensina que Jesus não olha para a idade da igreja. E que ele pode produzir maturidade numa igreja, mesmo que ela não tenha ainda tantos anos de funcionamento. Uma igreja que eu digo, uma comunidade de crentes. Tem igrejas que estão comemorando seus centenários, tem igrejas que já estão perto de completar o seu bicentenário, não é? E tem igrejas que todo dia surgem. Não estou falando dessas igrejas irresponsáveis quanto à palavra, mas igrejas sérias. Através da expansão do evangelho, todo dia se abrem igrejas, congregações, não é? E é possível que em pouco tempo uma comunidade de crente atinja maturidade espiritual. E infelizmente também é possível que igrejas que tenham décadas de funcionamento sejam ainda imaturas. Tenham dificuldade em ser aperfeiçoadas pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Igrejas trabalhosas, que sempre tem que estar sendo ensinada, exortada, admoestada, porque infelizmente não adquire essa maturidade espiritual. Com Filadélfia não aconteceu assim. Filadélfia, assim como as demais igrejas, tinha os seus desafios do seu contexto histórico, cultural, político, geográfico. Nenhuma dessas igrejas estava numa zona de conforto, de perfeição. Laodiceia foi a que tinha o melhor conjunto de condições reunidas, e também era a pior igreja. Isso significa que a igreja não precisa ter condições favoráveis para estar bem, porque a igreja que mais tinha condições externas favoráveis, espiritualmente era a pior. E nós vimos também que a igreja que tinha as condições externas piores, era uma igreja que para Cristo foi muito elogiada. Então Cristo não estabelece a saúde espiritual da igreja baseado no contexto geopolítico, financeiro, econômico ou qualquer coisa desse tipo, não é? Porque a força da igreja não vem de dentro e nem vem de fora, vem do alto, não é isso, meus irmãos? A fonte de vida da igreja vem do alto, não depende, é claro, do contexto, mas Cristo conhece e entende o contexto da igreja, porque todas as cartas da Ásia são cartas contextualizadas. Jesus fala do contexto de cada igreja. Ele sabe
os contextos de cada igreja, entende esses contextos e exige de cada igreja baseado no contexto em que ela está inserida. Embora que esse contexto não seja necessário para o funcionamento dela. Essa cidade era o correio, a porta do correio imperial do Oriente, é a porta onde a cultura grega e helenística era disseminada no Império, era uma rota muito conhecida. Recebeu esse nome de Filadélfia, Casa do Amor Fraterno, por uma homenagem que o imperador fez ao seu irmão, o imperador Átalo. Só que esta cidade mudou de nome 2 vezes. Ela estava numa região de muitos terremotos. Era uma cidade instável do ponto de vista da natureza. Casa rachada, casa desmoronada, era uma cena muito comum em Filadélfia. Por isso que muitos até procuravam não morar lá. Viviam em cabanas passageiras nos arredores ou em casa de familiares em outras cidades, com medo de se instalar fixamente na sua própria casa, porque era uma cidade muito instável do ponto de vista dos terremotos. Também estava assentado em uma região vulcânica, sofria muito também com as erupções. Porém, um dos imperadores romanos diminuiu ou suspendeu os impostos para que as pessoas pudessem reconstruir suas casas. Ele enviou grande quantidade de dinheiro, Tibério, para a cidade ser reedificada. E aí, uma forma de homenagear a ele, deram à cidade o novo nome de Neo-Cesarina, que era uma homenagem ao título de César, não é? Mas na frente vai mudar de nome mais uma vez em homenagem ao imperador Flávio Vespasiano. E Filadélfia vai passar a ser chamada de Flávia. Então, é uma cidade que mudou de nome algumas vezes. É por isso que mais na frente Jesus vai dizer que a igreja que estava naquela cidade, ele não ia dar um novo nome de um imperador, mas ele ia dar o próprio nome dele à igreja que estava naquela cidade, né? Que é o nome eterno, é o nome santo do Senhor Jesus. E esta cidade, evidentemente, tem outra característica interessante. As outras igrejas das outras cidades não perduraram por muito tempo. Do ponto de vista de tempo, a igreja que estava em Filadélfia foi a que mais durou ao longo dos séculos. Teve igrejas aqui que desapareceram poucos anos depois da escrita da carta. Mas Filadélfia foi a igreja mais longeva, a mais jovem no momento da escrita, mas também a que mais perdurou, a que mais durou por causa da sua fidelidade a Cristo. Nós vimos que cada carta Jesus se apresenta com alguns títulos e esses títulos não se repetem. Quais são os títulos que Jesus utiliza ou as características dele que ele usa para se apresentar à igreja em Filadélfia? Ele se apresenta como santo e como verdadeiro no versículo 7. A santidade de Cristo, a santidade de Deus, nós já conhecemos, é uma das principais características de Deus. Deus não é santificado, mas é santificador, porque ele é a fonte da santidade. Ele não precisa procurar algo ou alguém para receber santidade. A santidade provém dele e ele exige que todos nós desfrutemos desta santidade de Deus. É um dos atributos e uma das características da personalidade de Deus que ele quer que a gente também tenha. Mas outra característica do caráter de Deus em Cristo é que ele se apresenta como verdadeiro. E em outra tradução, esse verdadeiro aqui significa aquele que é autêntico, aquele que é genuíno, ou mesmo aquele que é fiel. Em que sentido? No sentido de que aquilo que ele fala não muda, aquilo que ele fala não falha, aquilo que ele fala não degenera. Porque ele não precisa ser gabaritado e nem respaldado por ninguém. Ele é que se gabarita, ele é que se respalda, ele é que se confirma. Quando o homem vai fazer uma aliança, um juramento, tem que procurar alguém ou algo para reivindicar a certeza das suas palavras. Juro pela minha mãe morta. E tem pessoas que ficam com pena até da mãe. Disse, meu Deus do céu, esse homem não está dizendo isso. Juro pela felicidade dos meus filhos. Faça isso não, que seus filhos não merecem isso, não é? Mas Deus, procurando alguém para tomar como fiador do seu juramento e da sua palavra, não encontrou ninguém mais fiel do que ele. Eu não preciso jurar por ninguém. Jurei por mim mesmo, glória a Deus. Falo, prometo
por mim mesmo, glória ao nome do Senhor. Tem muitos aí que não podem usar o seu próprio nome como referência e como garantia. Mas o Pai usa porque Ele é fiel. Fiel a quê? A sua palavra. A gente costuma cantar que Deus é fiel a nós. Mas inerentemente na natureza de Deus, Ele não é fiel a nós. Ele demonstra a sua fidelidade a nós. Porque Deus não é fiel com o infiel. Com o infiel, ele não se mostra fiel. E nós vivemos aí derrapando, escorregando, entristecendo Deus. Mas ele é fiel à sua palavra. Não pode negar-se a si mesmo. E muitas vezes, quando quebramos alianças, muitas vezes quando falhamos com Deus, ainda assim a sua fidelidade, a sua misericórdia continua estendendo as mãos sobre nós e nos abençoando. Não porque nós merecemos, mas porque a sua palavra não pode ser negada. E uma vez que ele disse que nos abençoaria, ele não pode voltar atrás, não é, irmãos? Muitas alianças na Bíblia são alianças incondicionais. Deus sabe tanto que o homem quebra a aliança que ele disse, eu vou fazer algumas independente do homem mesmo. Porque se eu for depender do homem para cumprir, não vou cumprir nada e esse povo não vai conhecer a minha misericórdia. Então tem aliança como que Deus fez com Davi, que disse, olha Davi, a tua casa vai sentar no trono. Ainda que os teus filhos se desviem, eu vou pegar eles, vou descer minha marreta mesmo. Vou bater neles, vou castigar, vou repreender, vou consertar, trazer de volta e sentar na cadeira. Mas a tua casa não vai se apartar do trono, porque é uma aliança que eu estou fazendo contigo. Né? Então, esse caráter de Deus em Cristo, de ser verdadeiro, de ser fiel, de ser genuíno, é no sentido, claro, de que aquilo que ele fala não pode ser anulado. O Salmo 146, né, há muitos textos que representam esta fidelidade de Deus nos seus juramentos, nas suas promessas, mas o Salmo 146, verso de número 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta onde? No Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Então, quem crê neste Deus nunca será decepcionado nem confundido, porque a palavra dele não tem prazo de validade, nem tem data de expiração. Glória a Deus. Podemos abrir nossa boca como Jó e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, não é? Eu sei que nós vivemos um tempo de uma geração imediatista, uma geração urgente, que quer tudo aqui e agora, tem que ser do jeito que eu quero, faça a Deus, olhe Deus, não, descanse, creia, tenha a sua fé firmada em Deus, porque quem confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. A imutabilidade de Deus, em alguma parcela, a gente também termina recebendo ela, porque não é só Deus que permanece, quem crê em Deus também permanece. Vê que coisa tremenda, não é? Diferente de pessoas que são voláteis, pessoas que têm uma fé que se evapora, mas que a nossa fé esteja firme naquele que é verdadeiro e naquele que é fiel. E ele disse isso para esta igreja que entendia o que era fidelidade. Uma igreja que não vacilava e nem oscilava na sua fé, como infelizmente nós temos visto em muitos lugares. Também Cristo vai se apresentar aí no verso 7, como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa chave fala de autoridade. Chave na Bíblia é autoridade. Cristo disse que Pedro tinha as chaves do reino dos céus, mas ele não estava entregando a autoridade a Pedro para decidir quem entra e quem sai no céu. Cristo concedeu a Pedro uma parcela de poder para que através da vida dele, grande quantidade de pessoas tivessem acesso ao céu. Não como esses vídeos que mostram Pedro na porta do céu, com um livro abrindo para dizer quem vai entrar ou quem vai sair. Isso daí é fábula. Mas como é que a gente vê Pedro usando a chave que é de Davi, não é dele?
mas Cristo concedeu a ele por um tempo. Quem foi que pregou primeiro, a primeira pregação da igreja, depois de Pentecoste, e ganhou quase 3.000 almas? Quem foi? Pedro. Quem foi que no culto de oração, na vigília do cenáculo, enquanto orava e esperava o derramamento do poder, se levantou e começou a pregar para os seus irmãos judeus? Quem foi? Pedro. Quem foi lá em Samaria visitar a congregação que estava crescendo aos cuidados de Filipe e orou com o apóstolo João para Deus derramar poder do céu e batizar a igreja com o Espírito Santo? Quem foi? Pedro. Quem foi na casa de Cornélio e nem queria ir, porque era judeu, mas Deus teve que mostrar a ele uma visão, uma revelação, chacoalhar ele, para ele ir lá na casa de Cornélio. E quando ele chegou lá, Cornélio disse: eu também tive visão, eu também me envolvi nos mistérios. Esses dias eu estava orando aqui, apareceu um anjo para mim, e Pedro, eu creio que ficou com o olho arregalado, disse: rapaz, o homem é mais crente do que eu. E disse: rapaz, já que tu é crente, então eu vou pregar. E quando começou a pregar, Atos 10, diz que a casa de Cornélio, ouvindo a palavra, recebeu o poder do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, a louvar a Deus. E aí Pedro disse: rapaz, esse povo já fala em língua, por que eu não posso também batizar? Se já estão batizados em Espírito Santo, vão batizar na água. E deixou lá uma congregação fervorosa. Então, olha como Deus usou Pedro nos primeiros momentos da igreja para levar o evangelho aos judeus, aos samaritanos, aos gentios. Não é isso, meus irmãos? Mas quem é autor ou receptor da autoridade dessa chave é Jesus. Jesus é que tem o poder absoluto para o acesso e escute, para a exclusão do reino dos céus. Porque essa ideologia pós-moderna mostra um Jesus bonzinho. Um rapaz disse para mim: você tem que aprender a estudar a Bíblia, porque Jesus não envergonha ninguém. Eu digo: quem te disse isso, menino? Quem é que vai chamar os infrutíferos de malditos? É o diabo? No dia do julgamento? Quem é que vai chamar aqueles que não cooperaram com a obra de Deus, não assistiram os desvalidos, não visitaram os enfermos? Quem é que vai chamar essas pessoas de maldito? É o diabo? Quem é que vai chamar? Jesus. Quem é que vai separar o grupo que causa espalhamento no meio da igreja? Quem é que vai jogar este grupo no lago do fogo e do enxofre, no inferno? Jesus. Quem é que vai separar os bodes das ovelhas? Quem é? É o diabo? É Jesus. Jesus também promove juízo. Preste atenção. Jesus não somente dá acesso, porque o céu não é uma democracia. Hein? O céu não. Os governos humanos são democráticos, né? Aqui todos entram, liberdade, igualdade, fraternidade. O céu não é uma democracia. O céu é uma monarquia absoluta, de um rei soberano. E para entrar lá tem que se curvar. Para entrar lá tem que se humilhar. Para entrar lá tem que se render. Aqui na igreja qualquer um pode entrar e será bem-vindo. Desde que não atrapalhe o culto, mas pode entrar. Pode assistir o culto, pode ouvir a palavra. Às vezes atrapalha o culto, dá aperreio a gente. Ninguém pode fazer nada. Que é isso? Jesus é amor. Mas se esquecem que ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas também quando ele fecha, ninguém abre. E no céu não vai ter propina, nem vai ter gorjeta. No céu não vai ter bilhete para anjo dizendo: chama ele porque eu quero falar com ele, que eu sou filho do vizinho, do amigo do pastor. Ele vai se lembrar de mim. Não. Bem-aventurado aquele que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque esse entrará no céu pela porta. Lá só entra pela porta. E quem tem a chave para abrir essa porta é ele, irmãos. Ele tem a chave de acesso e a chave de exclusão. É por isso que Jesus vai dizer para esta igreja no verso 9, que colocou, no verso 8, melhor dizendo, que colocou diante dela uma porta o quê? Aberta. E ninguém pode fechar. Às vezes a gente pega esse versículo e dá de meditação no aniversário de alguém, ou alguém que está desempregado. Leia aí, Apocalipse 3:8, eu botei uma porta aberta, mas não é porta de emprego. Não é. E não quero aqui acabar com a fé de ninguém, mas não é porta de emprego, não é porta da faculdade, não é essa porta. Que porta é essa que Jesus abre e ninguém pode fechar? Duas portas, a porta da salvação
e a porta da evangelização. A primeira porta que Jesus abre, vamos lá para Mateus 7. Essa porta aqui muita gente não quer não, viu, irmão? Mateus 7, verso 13. Vamos ler de maneira uníssona, com a voz da igreja. Essa porta aqui muita gente... Ah, essa eu não quero não, Jesus. Essa aí não está de acordo com as minhas expectativas. Mateus 7, 13, vamos ler todos juntos? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quer ver como isso se cumpre? Nesta hora, nós temos mais bares, restaurantes, shoppings, cinemas, sorveterias e tudo mais abertos e com mais gente do que igreja. E olha que diz assim, tem muita igreja, mas proporcionalmente ainda não é nada. Domingo à noite é uma prova cabal de que a porta para a salvação é estreita e poucos entram por ela. E nós estamos aqui não é porque a gente é bom, é porque a graça e a misericórdia nos alcançou. Porque poderíamos estar agora na mesa do bar, poderíamos estar agora na beira da praia, poderíamos estar no luau, poderíamos estar numa sessão esotérica, adorando a Mãe Terra, a lua, mas a graça e a misericórdia nos alcançou, e nós estamos no santuário, adorando aquele que é santo e é verdadeiro, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, mas o guindaste da graça e da misericórdia tem nos atraído e tem nos sustentado para permanecermos firmes na presença dele. Repito, não é errado passear, vá passear, vá ter o lazer, descanse, não é? Mas lembre-se que o caminho para a vida eterna é estreito. E quem vive de bar em mar e de mesa em mesa, com certeza não está no caminho estreito. Mas quem vive de culto em culto, de vigília em vigília, de oração em oração, você encontra com ele de um caminho para o outro, irmão, como é que tu está? Ore por mim, meu filho, é luta, é peleja. Mas tu quer deixar? Não, quero não, eu estou com Jesus. Eu sei que meu Redentor vive. Como é que tu está? Meu filho, eu estou precisando da sua oração, da sua intercessão. Me ajude, eu estou carregando minha cruz. Eu estou levando o meu fardo, mas o Senhor está comigo. O Pai está comigo. Ele não tem me deixado só, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Jesus disse isso. Não é? Jesus, a primeira porta que Jesus abriu foi a porta da salvação. O que é que diz João 10? Essa porta muita gente não quer entrar. Quando alguém disser assim, irmão, estou botando uma porta aberta. Apocalipse 3:8. Pergunte à pessoa, que porta é essa? Que porta é essa? Se ela não souber, você vai ajudar ela a descobrir. João 10 e verso 9, Jesus nos dá clareza que porta é essa. Eu sou a porta. Que porta? A porta do sucesso? A porta das contas pagas? A porta de um relacionamento frutífero? A porta das boas amizades? Não. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Quem entra na porta que é Cristo, recebe abrigo e alimento. Glória. O mercenário está lá fora. As raposas estão lá fora. O lobo voraz quer nos tragar, mas dentro do aprisco tem abrigo e tem segurança. O inimigo rosna e diz, eu vou abocanhar. Mas o bom pastor que dará vida pelas ovelhas diz, não, eu protejo. Aqui tem vara e tem cajado, tem pasto verde, tem água tranquila. O mundo é caótico, mas na relva de Deus tem descanso. O mundo é turbulento, mas no aprisco de Deus tem segurança. E quem corre para ele sempre encontra retiro, refúgio e refrigério. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque sabemos que neste ambiente nós encontramos a paz do nosso pastor. Mas Jesus não coloca a gente numa porta, que é a porta da salvação, sem abrir a porta da evangelização. É por isso que ele diz que esta porta está aberta e ninguém pode fechar. Quando ele abre uma porta para a igreja, ninguém fecha.
Nem decreto, nem governo, nem filosofia, nem ideologia, nem feitiçaria, nada nem ninguém obstrui o caminho da igreja. Porque o caminho da igreja é acessibilizado por Cristo. E Ele é aquele que vai adiante e é aquele que vai na retaguarda. Ele disse para Isaías: na dianteira vai a minha justiça e na retaguarda vai a minha glória. Não tem cano de escape melhor do que ter a glória de Deus. Vê que coisa tremenda, não é? Aonde a igreja passa, ela deixa o rastro da glória de Deus. Aonde a igreja passa, ela deixa vida, ela deixa transformação, não é? O Estado tem lutado em muitos lugares contra a igreja, mas a igreja tem resolvido muitos problemas que o Estado não consegue resolver. Porque tem comunidade, com todo respeito, que a polícia militar não entra, mas a CEADAL entra. Eita Deus grande. CEADAL, para quem nos assiste, é a campanha evangelizadora. Glória a Deus. Tem ala de hospital que até o enfermeiro tem medo de ir. E seguindo as normas de biossegurança, vai, com as recomendações da OMS, toda aquela parafernália que o protocolo higiênico sanitário manda. E tem que ser mesmo. Mas aquele lugar que às vezes a enfermeira, as normas de biossegurança militar, a irmã da comissão do ciclo de oração vai. Glória a Deus. Isso é evangelho, irmão. Isso é porta que Deus abre. Tem gente que morre de medo de passar na porta de um presídio. A igreja tem congregação dentro de presídio. Glória a Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu fui visitar o presídio, o irmão disse: nós estamos com já 3 congregações aqui dentro. Uma congregação foi o chaveiro que disse que ia abrir. E abriu e comprou o som. Porque ele tinha uma pena muito grande e injusta. Ele contou lá a história. E a penalidade dele, o promotor conseguiu fazer a cabeça do juiz e do júri, e ele recebeu uma pena muito grande. E conversando com ele, eu falei que Deus era justo. Ele disse: Deus não é justo não, porque se Deus fosse justo, eu não tinha recebido esta pena. E ele disse: eu vou dizer a você que Deus é justo. E começou a evangelizar, mostrar a justiça de Deus. Ele disse: ponto, se o seu Deus é justo, Ele vai me livrar deste negócio, e eu vou receber uma pena justa, não de acordo com a justiça do homem, mas da justiça de Deus. Aí o irmão aproveitou, porque crente, né, tem que ter sabedoria. Ele disse: se Deus lhe abençoar, você vai fazer o quê? Por eles. Então pronto, se o teu Deus mudar a minha pena, eu deixo abrir uma congregação aqui dentro. Aí o irmão foi orar, disse: Jesus, a audiência agora é contigo. Faz, glória. Na outra semana teve audiência aqui, teve audiência ali, alguém carimbou, alguém assinou, ouviu uma parte, ouviu outra. O chaveiro veio para o disse: irmão, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Recebi outra pena, outro alvará. Glória a Deus. Para os irmãos terem ideia, era como se ele fosse pagar 40 anos. Ele disse: reduziu para 7. E metade vai ser em semi-aberto, ainda vou ter o direito de ir para casa. Ele disse: e agora? Agora pode mandar comprar o som, o melhor que tiver. Eu quero a congregação aqui dentro do presídio. Eu fui lá, preguei lá no som, som de Torace, melhor que o da igreja. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. A igreja entra onde ninguém entra, porque ela está com Jesus. Glória a Deus. E a igreja de Filadélfia, irmão, era uma igreja pobre, era uma igreja sem fama, era uma igreja fraca do ponto de vista de influência pessoal. Quem está dizendo isso? Jesus, no verso 8. Eu sei que tu tem pouca força. Essa igreja, queridos irmãos, ela era uma igreja sem fama, mas era uma igreja com poder. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja sem influência, mas era uma igreja com integridade. Glória a Deus. Tem tantas igrejas famosas por aí. Tem tantas igrejas influentes por aí, mas não tem integridade. Não tem fidelidade. Não angaria vidas para o reino de Deus. Mas a igreja não precisa de influência política, a igreja não precisa de influência econômica, a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Porque a igreja que está firmada no poder do Espírito, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela avança, ela marcha, ela cresce, glória a Deus, ela prospera, ela prevalece. E nisto tudo o nome do Senhor é exaltado. O apóstolo Paulo sofreu muitos embates. O apóstolo Paulo, como grande missionário, sofreu muitos empecilhos, mas ele gostava de usar a expressão porta aberta, não a de emprego, mas a segunda porta que estou falando esta noite. A primeira porta que Jesus abre é a porta da salvação. E a segunda porta é qual? Da evangelização. Vamos ver, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 16, versículo 9. Paulo, irmão, sofrendo muitas perseguições, ele nos diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Tinha adversário, mas a porta estava aberta. Glória a Deus. Não só foi aqui que ele disse isso. Lá em Colossenses, capítulo 4, ele pede para a igreja orar. No verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A porta da palavra aqui é a porta da evangelização. Para quê? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Se Paulo fosse esses crentes de hoje em dia, ia mandar um zap para a igreja e dizer assim: olha, irmãos, eu estou preso, então também não prego. Acabou-se meu ministério, ore por mim, não dá mais. Não é isso? Paulo escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, varão, ninguém me ajudou, ninguém me assistiu. Tem tanta gente fazendo mimimi na internet, diz: ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ai, tanta coisa. Veja o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo de número 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Aí olha o que ele diz na continuação: que isto não lhes seja imputado. Que Deus não coloque na conta deles, no saldo negativo deles, o fato de eles não terem me ajudado. Verso 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Porque o Império Romano prendeu Paulo na tentativa de calar a voz de Paulo e impedir a pregação do Evangelho. Só que aquilo que era para ser atrapalho virou ajuda. Aquilo que era para virar empecilho se tornou estrada de acesso, porque Deus é Deus. E o que foi que o Império Romano fez? Pregou uma granada, uma bomba chiando e botou dentro do próprio império. Porque no ato de prender Paulo, aquela bomba de poder do Espírito de Deus na vida de Paulo não explodiu para destruir, mas irradiou a glória de Deus dentro da casa de César. E uma das cartas que Paulo escreve a uma das igrejas, ele diz: a congregação que está na casa de César envia a paz do Senhor. O homem já tinha aberto congregação lá dentro, preso, mas ele disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa, porque o Senhor me abriu uma grande porta e eficaz. Irmãos, Deus abre portas, mas a gente entra por elas. Porque que Deus abre porta é inegável. Tem muita porta aberta para a igreja. Tem mais porta aberta do que porta fechada. O problema é que tem muita gente na frente da porta dizendo: eu entro ou não entro? Ai Deus, eu vou ou não vou? Será que dá? Será que não dá? Será que vai chover? É que eu vi a previsão, diz que vai chover. Eu não sei, Deus, eu vou ou não vou? Meu cabelo. Ô irmãos, há uma porta aberta e a gente lá, lado de fora. Eita Deus, né? Ai Deus, eu vou, mas que hora que acaba, irmão? Pergunta a ele a hora que acaba. Não vai passar da hora não, né? Eu tenho meu remédio. Eu tenho meu gato para dar ração. Essa é a igreja do século 21. Essa é a igreja do século 21. Tem um jogo, irmão. A final do campeonato. Ore para que Deus dê vitória ao meu time. Esta é a igreja do século 21. Deus continua abrindo portas, mas a gente não entra por ela. Mas o Senhor nos sacude. O Senhor nos chacoalha esta noite com esta palavra. E Ele está dando um empurrãozinho a gente aqui esta noite. Ele está dando um empurrãozinho da graça, dizendo: a porta está aberta, entra, vai fazer minha obra. Te levanta, abre a boca, toma coragem, te anima. Não olha para o leão, olha para mim, que sou o leão de Judá. Eu estou contigo.
Eu sou a tua força, eu sou o teu escudo, mas tem uma seta apontada, mas tem um arco. Se for preciso eu quebro o arco e quebro a seta, mas se não quebrar eu deixo alguém até soltar, mas eu faço ela fazer uma curva e ela não te atinge, porque eu te livro na armadilha, te livro da armadilha. O livramento é total. Vai fazendo a minha obra, a porta está aberta, vai fazendo a minha obra. Igreja que era pouco forte, mas era muito fiel. Essa força aqui é força no sentido de influência, de poderio, de conquistas materiais. Mas era uma igreja que sobejava em fidelidade. Por isso que Jesus relembra para eles que a porta estava aberta. A porta da salvação e a porta da evangelização. Essa igreja sofria duas frentes de resistência. A frente pagã do Império Romano e o verso 9 diz que também sofriam com a frente de resistência da sinagoga de Satanás. Quem era a sinagoga de Satanás? O grupo judaizante. O grupo que não aceitava que os gentios recebessem a salvação. Vê que coisa? É o filho mais velho que não quer dividir o biscoito com o filho mais novo. Só que com Israel era pior. Eles não queriam dividir a salvação, irmão. Não quero que eles sejam salvos, não. Eles não têm direito. Olha, a gente conversando esses dias sobre o que está acontecendo com Israel. Qual é o povo no mundo que mais ora por Israel? Quem é? Quem é o povo que mais ora por Israel? A igreja. E quem é o grupo que Israel mais odeia? A igreja, irmão. A igreja. O judeu mesmo da gema não suporta cristão. E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Até vídeos aí circulam de missionários em Israel, pregando a palavra e recebendo cuspida. Não é nem de árabe, né? Que os árabes a gente sabe que são hostis. Muitos têm sido terroristas, mas são judeus mesmo. Expulsando, dizendo, não quero que vocês pregando aqui. É claro que isso Deus vai tratar. Mas não é de hoje que os judaizantes, e não são todos, têm pavor da igreja cristã. Isso começou já no começo da igreja. Veja lá em Atos 24. Como é que eles chamavam os cristãos? Atos 24 e o verso de número 5. Olha como eles apelidavam a igreja. Atos 24 e 5. Temos achado, isso aqui é falando de Paulo, que este homem é uma peste. Olha só. E tem gente chorando dizendo, ai, ela disse que eu sou desafinada, não quero cantar mais para Jesus. Ele disse que eu não sei pregar, não quero mais pregar. Ô irmão, vai ser crente, irmão. Vai ser crente. Paulo, missionário, pregador, ganhador de alma, transformador de vida, ele disse, isso é uma peste. E Paulo lá, tranquilo. Isso é um promotor de sedições entre todos os judeus, por todo mundo. Esse homem é causador de bagunça. Isso aí é um causador de problema. Isso aí é motivo de briga. E principal, aí ele não só falaram de Paulo. E o principal defensor de que igreja? Da seita dos nazarenos. Os cristãos eram considerados seita. E não só seita, mas a seita dos nazarenos. E os irmãos sabem que no Novo Testamento, o adjetivo nazareno era uma palavra pejorativa. É a seita dos favelados. A seita dos sujos imundos. Dos pobretão. Esse povo ralé. Isso é um povo ralé. Mas era o povo que recebeu a herança de ser chamado filho de Deus. Aleluia. É algo muito forte, porque nós estamos vendo esse tempo em que Deus está tratando com Israel, através de guerras, e nós temos que orar, porque prosperarão aqueles que amam Israel. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus fez promessas a Israel, promessas lindas e tremendas. Vamos lá para Isaías capítulo 49 e versículo 23. Veja o que Deus fala de maneira profética para Israel. 49 e 23. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti, esse ti aqui é Israel, se inclinarão com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e os que os confiam em mim não serão confundidos. Deus disse que os chefes de governo de outras nações lamberiam o pó dos pés de Israel.
Vá ao capítulo 60, versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Deus prometeu que as nações se inclinariam diante de Israel, reconhecendo que Deus era Deus. Só que Israel falhou na fidelidade, falhou em reconhecer Cristo como Messias, falhou em reconhecer Cristo como Senhor. Aí Deus confia agora essa promessa a quem? A igreja. Enquanto na antiga aliança, veja que coisa forte Jesus diz para a igreja em Filadélfia. Enquanto na antiga aliança a promessa é que as nações iriam se inclinar diante de Israel, no versículo 9, Jesus diz da carta a Filadélfia que ele fará com que os judeus venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Na antiga aliança, as nações iriam se inclinar diante de Israel. Na nova aliança, Israel vai se inclinar diante da igreja e vai dizer assim: eu reconheço que o Pai te ama. Eu reconheço que vocês são um povo do Senhor. Isso vai acontecer. Muito forte essa profecia, muito séria. Não é, irmãos? Não que vão nos adorar, mas vão reconhecer o amor e essa singularidade de Deus para com a igreja. Um povo que era insignificante, os gentios, nós, não é? Mas olha o que Jesus prometeu para nós, Lucas 12 e o verso 32, promessa linda: não temas, ó pequeno rebanho. Ó irmão, Jesus, ele não infla o ego de ninguém, ele não enche a bola de ninguém. Jesus de vez em quando dá uma batida assim para a gente ver que a gente não é nada. Ele não precisou que ninguém dissesse não, ele mesmo disse: não temas, pequeno rebanho. Ai, Jesus, que é isso? Tá me inferiorizando, dizendo que eu sou pequeno? Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus. Vocês estão preocupados com o pão, com a água, com a chapinha do cabelo, com o esmalte da unha, com a peça do carro, com a gravata para combinar com o cinto. Vocês estão preocupados com a ração do gato. O Pai achou por bem vos dar o reino. Glória a Deus. Jambuzeiro velho, parra brava, me permita, erva daninha, capim velho era o que éramos, mas a graça fez o agrônomo por excelência, o agricultor dos agricultores, pegar este pedaço de capim, pegar esta erva daninha e enxertar na videira verdadeira. E agora somos galhos frutíferos na presença de Deus. Temos sido batizados, regenerados, justificados, temos sido santificados. O Senhor tem nos dado dons, tem nos dado a presença dEle, nos glorificará. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, o Espírito nos dá direito de chamar Deus de Pai, Papai, Painho, Abba Pai. Nem os judeus chamam Ele de Pai, se distanciam o chamando de Adonai ou de Eterno, mas nós somos os enxeridos, a gente chama Ele de Papai, porque Cristo nos deu esta filiação. Aleluia. Jesus olhou para a igreja mais insignificante e disse: os judeus pensam que são alguma coisa, mas eles vão se prostrar e reconhecer que eu vos amo. Ah, mas minha vizinha não me ama, meu patrão não me ama, meus seguidores não me amam. O Pai te ama. Glória a Deus. O amor de Deus está derramado. Alguém te maltrata e te ridiculariza, mas Jesus disse que ia ser assim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem. Irmão, vamos parar de chorumela nas esquinas. Não gosta de mim, não gosta de mim. O Pai nos ama, o Pai nos ama. O amor do Pai está derramado em nossos corações. Aleluia. E o Pai não nos chamou para ser amados, o Pai nos chamou para amar.
O amor que Ele nos amou, Ele nos chamou para amar com este amor. Não é? Nós gostamos de perguntar: você me ama? Tu me ama? Não vamos perguntar às pessoas: você tem sentido o meu amor na sua vida? Me ajude a melhorar, Senhor, porque o teu amor foi derramado para que eu transmita, e todos saberão que eu vos amo. Foi o que Deus falou para a igreja em Filadélfia. Vamos seguindo aí, ainda temos algum tempo. No versículo de número 10, Jesus faz uma promessa. Esse versículo 10 divide a fé dos cristãos em dois grupos. Os grupos que acreditam que Jesus não vai permitir a igreja sofrer a grande tribulação, porque a tribulação ela já sofre todo dia. E o grupo que acredita que Deus vai permitir a igreja passar pelo período da grande tribulação, mas naquele período vai proteger ela. Como credo confessional, cremos que não vamos passar pelo período da grande tribulação. E um dos versículos chaves está aqui no verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. De que, igreja? Da hora. A tradução aqui é boa. Da hora. Jesus não vai guardar na hora da tentação. Ele vai guardar da hora. Ele não vai guardar a gente no evento. Ele vai nos guardar do evento. Isso é tremendo. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Eu recebo tanto xingamento, irmão, porque eu creio na pré-tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, nós somos, né? Eu recebo tanto xingamento, irmão. Por causa disso, eu digo: irmão, olha, fica certo de uma coisa: se ele vai vir antes ou depois, a gente tem que se preparar. Agora, eu creio piamente que ele não vai permitir a igreja passar a grande tribulação. E quem crê, fica aí, depois conta como foi. Mas eu não creio, eu não posso crer nisso. É uma questão de fé, irmão. E se tem alguém aqui que crê que vai passar, Deus abençoe. É claro que se a gente tiver que passar, a gente vai descobrir na hora. E Deus vai dar graça a gente. Mas veja que coisa tremenda. Ainda que estejamos errados na nossa interpretação e tenhamos que passar, mas a promessa diz que de um jeito ou de outro vai ter livramento, irmão. Jesus é tão bom que diz: eu vos livrarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam a terra. A expressão os que habitam na terra é uma expressão recorrente em Apocalipse para se referir a quem? Aos ímpios. Os que habitam na terra é uma referência para os ímpios. Outra evidência que nos faz crer que a igreja não vai passar a grande tribulação é que a igreja só está presente em Apocalipse até o capítulo 3. E depois só volta a aparecer em Apocalipse no capítulo 19. Entre o capítulo 4 e 18, o que é que está acontecendo? Guerra, luta, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Até está em caos. A gente não vê a igreja. A igreja só reaparece em 19 de Apocalipse, já participando de quê? De que evento? Das bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é depois de quê? Do arrebatamento. Então, entre o capítulo 4 e o capítulo 18, o que é que aconteceu para a igreja não aparecer ali? O arrebatamento. O sequestro de Jeová, glória, eita Deus. Seremos raptados, e como num abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta, na voz de alarido, na voz de arcanjo, o céu se abrirá para a igreja subir gloriosa, para participar das festas celestiais. Glória a Deus. Como guardaste a minha palavra, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Guardar aqui não é esconder. Guardar aqui não é deixar protegido e depois não sabe nem onde está. Guardar aqui tem dois significados: livrar da subversão, da corrupção, não desfazer a integridade da palavra, não mudar o evangelho, não tornar o evangelho mais palatável à sociedade babilônica do século 21. Não, o evangelho é esse, é imutável. A palavra é essa, não tem o que mudar, é isso. É porta larga, porta estreita, 2 caminhos. Não tem meio termo, não tem purgatório, irmão. Não adianta, não tem. Não tem uma chaleira com 50 graus para depurar os pecados, não. É céu ou inferno. Ímpio vai para o inferno, justo vai para o céu. Não me julgue, eu não estou julgando você. Agora, se você está se doendo, já está dizendo. Hein? Tem gente que diz que não crê em Deus, nem crê em inferno. Mas você fala assim: vai para o inferno. Não diga isso. Lá no fundo diz que crê. Quer fazer um teste se alguém crê mesmo ou não? Fale do inferno. Inclusive, eu quero dizer aos irmãos, estatisticamente, a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia, sabe quem foi? Jesus.
Nos evangelhos, Jesus, estatisticamente, número de ocorrência ele fala mais do inferno do que do céu. Mas por que Jesus fala tanto do inferno? Meu Deus, não fala do inferno não vou para lá. É porque é mais fácil ir para o inferno ou para o céu? Para o inferno. O que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada, meu filho, só pecar. Só continuar a fazer o que você está fazendo. Já vai para lá, direitinho. Como Jesus é Pai, é Deus, é Senhor, Ele não quer perder ninguém e fica dizendo, olha o inferno, cuidado com o inferno, vai para lá não. E o inferno não é só para terroristas do Hamas. Jesus disse que vai para o inferno quem não produz bons frutos. A gente esquece isso. Não me julgue, Jesus não envergonha ninguém, nem manda ninguém para o inferno. Jesus várias vezes disse que vai mandar certos grupos para o inferno. O grupo do joio, quem vai mandar para o fogo, que não se apaga, não é o diabo, é Jesus. Jesus falou muito no inferno porque ele sabe que é um lugar fácil de ir. Mas o reino do céu é tomado à força. Exige violência. Mas que violência é essa? Uma luta contra mim mesmo. Porque nós somos o nosso pior inimigo. Nós somos o nosso maior obstáculo para chegar na eternidade. Mas o Senhor Jesus orienta que a igreja fique firme para não sofrer este destino final. E evidentemente possa chegar na presença dele. Por isso que no verso 11, ele fala que, diz um certo comentarista, na forma de um telegrama. Poucas palavras. Ele manda um telegrama para a igreja em Filadélfia. Eis que venho sem demora. Eis que breve venho. Cedo venho. Isso aqui não é uma data cronológica, isso aqui é um princípio. Ah, mas faz 2000 anos que a igreja diz isso. Mas alguém tá vivo há 2000 anos? Tem alguém aqui vivo há 2000 anos? Não. Então isso aqui não é um fator cronológico, é um princípio. De que sentido? Tem que estar pronto a qualquer hora. Porque como eu não posso talvez ficar vivo até o arrebatamento, a posição em que eu morri, em que fui chamado, vai determinar o meu destino. Se eu morri sem salvação, naquele momento ali, evidentemente, não vou desfrutar da vida eterna. Por isso que no verso 11, Jesus manda a gente guardar o que tem, para que ninguém roube a coroa. Esse guardar aqui que eu disse, tem dois significados. Não é o significado de esconder, é o significado de livrar da corrupção, livrar da subversão. E guardar também significa pôr em prática a palavra. Não é ser um espião secreto de Deus, mas um embaixador de Cristo. Para uma igreja que vivia numa cidade instável, cheia de terremoto, e que muitas pessoas não queriam morar lá, no verso 12, Jesus diz, a quem vencer, farei coluna. Coluna fala de lugar fixo, glória. Uma cidade onde as pessoas viviam se mudando a todo instante, Jesus diz, eu vou levar vocês para um lugar de estabilidade. O céu, a minha presença. É claro que nos templos pagãos haviam aquelas colunas que sustentavam os templos. Mas o templo de Deus, em Apocalipse 22, não é uma igreja de alvenaria. O templo é o próprio Deus. Então, quando Jesus diz que quem vencer vai ser coluna no templo de Deus, um templo que é o próprio Deus, ele está dizendo, ninguém mais, se vencer, nunca mais será retirado da minha presença. O nosso irmão orou aqui que muitas lutas e muitos problemas têm impedido pessoas de vir à presença de Deus na congregação. Mas chegará um tempo que isso vai passar. Ninguém vai mandar um zap dizendo, hoje eu não posso, eu estou mal, eu estou assim, ore por mim. Vai passar, irmão, esse dia. E nós estaremos fixos, dia e noite, noite e dia. Na verdade nem vai existir noite, porque Deus é a lâmpada, Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. 24 horas de glória, como lá na Noruega no verão, que é 24 horas de sol. Nós vamos viver 24 horas de glória, para onde a gente se virá o reflexo da lâmpada do Cordeiro, e nós como colunas estáveis. Receba a estabilidade de Deus. Não seja um crente instável, mas um crente estável, como coluna. O apóstolo disse que Pedro, Tiago, João eram colunas da igreja, estáveis, fixos no seu testemunho. Quão firme nós estamos aqui para podermos estar estáveis lá. Aquele que se tornar coluna nunca sairá
da presença de Deus. Quando Jesus arrebatar a igreja vai estar com Jesus no arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, vinda gloriosa, derrota do anticristo, entrada no milênio, julgamento de Satanás, grande juízo final, descida do novo céu e da nova terra. Ou seja, depois que Jesus vier buscar a igreja, o que vencer nunca mais vai sair de perto de Jesus. Vê que coisa tremenda, hein? A igreja vai ter um lugar privilegiado, porque onde Jesus estiver, a igreja vai estar. Até quando ele estiver reinando, ele disse, a igreja vai estar reinando comigo. Não vai ser os chanceleres, os premiers, os déspotas, os tiranos estão com seus dias contados, porque no reino de Cristo, nós é que reinaremos com ele. Que vencer, reinará comigo. Sentará comigo no trono. No mundo, os homens lutam por cadeiras. Tem uns que acham uma cadeira pouco, é 2, 3. Jesus é o único que diz, eu vou dividir o meu trono com vocês. Glória a Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Não é o nome de César, não é o nome de Flávio, de Vespasiano, de Tibério, de ninguém mais. É o nome de Cristo. Quem segue a besta, quem segue o mundo, recebe o nome da besta. Apocalipse 13 e 17 diz que só comprará no sistema montado pela besta quem tiver o sinal ou o nome dela escrito na sua testa ou na sua mão. Os seguidores do sistema mundano vão ser marcados com o nome do mundo. Mas Apocalipse 22 e versículo 4 nos diz que verão o seu rosto e na sua testa estará escrito o seu nome. O nome de Cristo, o caráter de Cristo vai estar impresso na minha e na tua face. Alguém até perguntou, vai ser uma tatuagem? Claro que não, irmão. Vai ser uma plaquinha? Claro que não. É o caráter de Cristo, a presença de Cristo, a integridade de Cristo. Quando alguém olhar, vai dizer, rapaz, você parece com Jesus. Eu vejo Deus na sua vida. E Deus já faz a gente desfrutar uma parcela disso, sim ou não? Lá no trabalho, na parentela, na rua. A irmã é crente, né? Como é que você sabe? Eu vejo algo diferente em você. Ele já está fazendo o mundo ver o nome dele escrito em nós. Mas chegará o tempo em que terão que ver isso completamente. Que o Senhor nos ajude e que nos guarde para vivermos o cumprimento desta promessa. As tuas obras eu bem sei, guardaste a minha santa lei. Por isso uma porta aberta diante de ti coloquei. Embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Filadélfia,
te guardar. La, 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 la. Para te La, 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 la. Eis que venho sem temor. La, 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 Guarda o que tens, la, para que ninguém tome a tua coroa. La, 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 la. Mas todo aquele que vencer, coluna firme eu farei, e nele o meu novo nome pra sempre eu escreverei. Também o nome da cidade, a Nova Jerusalém, Filadélfia, 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 eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia, 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 condenação não há em ti. Filadélfia, 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 eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia.